Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Por que isso não aconteceu com a Covid esse ano? Por que a gente não via campanha do Ministério da Saúde para uso de máscara, para testes, outdoor, propaganda na TV, no rádio e nas outras coisas? No caso de campanha, naquele momento, se eu tinha um presidente falando A, um ministério falando B... A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. Olá, minha gente, estamos de volta com a nossa série Réu Confesso, em que estamos discutindo os crimes praticados pelo presidente da República durante a pandemia. E hoje vamos falar da sua comunicação enganosa e da transparência zero na comunicação do governo. A única estratégia de comunicação de Jair Bolsonaro na pandemia foi a de confundir a população e lançar os brasileiros na direção do vírus. É difícil imaginar uma situação em que a transparência e a comunicação sejam menos importantes em uma pandemia. Só muito bem informada, uma população se sentirá segura para seguir as orientações das autoridades sanitárias e saberá como agir. Porém, desde o princípio do surto de Covid-19 no Brasil, Jair Bolsonaro atuou para confundir e não para esclarecer a população. Como já abordado nesta série Réu Confesso, o negacionismo foi a principal arma do atual presidente para estimular a imunidade de rebanho sem vacina. Por meio do mau exemplo, recusou-se a usar máscara e provocou aglomerações, inclusive não tomou vacina e passou muita vergonha recentemente ao lado do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. E por meio também de declarações mentirosas, é só uma gripezinha, a cloroquina funciona, 60%, 70% vão pegar, Jair Bolsonaro assumiu o papel de disseminador do novo coronavírus. Vexame! E como, para o infortúnio do país, ele é o presidente, impediu que os órgãos governamentais elaborassem uma estratégia de comunicação realmente comprometida e eficaz, como bem anotou a Casa Civil no documento em que listou 23 crimes do Executivo. O governo não foi transparente, nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. Foi à Justiça para não comunicar. Tanto é verdade a afirmação que, em abril passado, mais de um ano depois da pandemia, o Ministério Público Federal recorreu à Justiça para obrigar o governo federal a colocar em prática tal plano. As ações que o governo Bolsonaro deveria realizar não eram nada absurdas. Na verdade, beiravam o óbvio. Atualizar e informar diariamente a situação da pandemia, promover coletivas de imprensa, ressaltar a importância do isolamento social, do uso de máscara, da proibição de aglomerações e da necessidade de quarentena em casos suspeitos, orientar sobre ventilação em locais fechados e a forma correta de lavar as mãos, entre outras medidas assim também óbvias. Abre aspas. A questão da necessidade de adoção de estratégias de comunicação emanadas de um órgão central, vinculado à União, vem sendo apontada por inúmeros especialistas como fundamental para a contenção da pandemia de Covid-19 e para minimizar e conter o seu avanço. Estudos e documentos científicos juntados evidenciam tal constatação, decidiu a Justiça. O leitor, a leitora, não devem se culpar caso não tenham visto, 10 dias depois, a implementação do plano, pois ele nunca foi adiante. A União recorreu da decisão e as ordens da Justiça acabaram suspensas pela desembargadora federal Vivian Josete Pantaleão Caminha.
governo em que não se pode confiar. O governo foi a todo instante inimigo da transparência. Além de ir à justiça para não fazer a comunicação, Bolsonaro e seus ministros chegaram a retirar informações do site do Ministério da Saúde e atrasar a divulgação do número de casos e mortes. De tão pouco transparente e confiável, o país passou a contar com contagens extraoficiais da imprensa, nas quais o público passou a confiar mais. O que será, hein? Bolsonaro tentou ainda difundir informações falsas, como no plano de mudar a bula da cloroquina ou receitar a droga por meio de aplicativo voltado a profissionais de saúde. E também questionou os números oficiais, atiçando seus apoiadores a invadir hospitais para comprovar se estava mesmo faltando leitos. Por que um presidente agiria de forma tão absurda em um momento tão grave quanto uma pandemia capaz de matar centenas de milhares de pessoas? A princípio, de fato, parece não fazer sentido esse comportamento do Bolsonaro. Mas quando se observa todo o comportamento do governo, as declarações e atos do presidente, a insistência em dizer que 60%, 70% devem ser infectados, justamente o índice que se calculou para que se chegasse à imunidade de rebanho, fica evidente que Jair Bolsonaro quis e atuou para que a maioria da população se infectasse. Como ele não podia assumir seu plano, pois significava admitir que nada fazia para reduzir o número de mortes, Bolsonaro não podia colocar um plano de comunicação em prática. O plano de comunicação foi ele próprio, um plano de morte. Aguardem novas edições da nossa série Réu Confesso. Muito obrigado e até a próxima. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único, que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal PT Brasil e você vai ver nessa edição a repercussão do encontro de Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Malásia. Na 47ª cúpula da ASEAN, Lula estreita laços com países do Sudeste Asiático. E ainda nessa edição, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, visita a terra indígena em Roraima e reafirma o compromisso do Partido dos Trabalhadores com os povos originários. E um estudo mostra que milhões de brasileiros beneficiários do Bolsa Família estão usando o benefício para conquistar autonomia e abrir o próprio negócio. Hoje é segunda-feira, 27 de outubro, aniversário do presidente Lula. Eu sou Anderson Andrade e esse é o Jornal PT Brasil, que começa agora.
Estamos ao vivo via satélite pelo PTSat no canal 1313, também pelo YouTube e na Rádio PT. E quem apresenta esse jornal em língua brasileira de sinais junto com a gente são Isabela e Lúcia. Hoje e nos próximos dias, durante as férias do apresentador Matheus Scavazini, o Jornal PT Brasil será comigo e eu conto muito com a sua audiência e a sua companhia. Aproveite e deixe seu comentário no chat. E começamos essa edição falando que o fim de semana foi bastante movimentado para o presidente Lula e também para a diplomacia brasileira. A gente repercute o encontro do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aconteceu neste domingo na Malásia. O segundo encontro entre os dois desde o início do tarifaço imposto ao Brasil em agosto. Lula voltou a pedir a suspensão das barreiras econômicas e das sanções aplicadas a autoridades brasileiras, afirmando que não há justificativa econômica para a taxação de 50% sobre produtos nacionais, já que o Brasil é deficitário no comércio com os Estados Unidos. Em uma conversa que durou cerca de 45 minutos, os dois presidentes discutiram de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica. Trump sinalizou de forma positiva para avançar nas negociações, com a orientação de que equipes diplomáticas iniciem imediatamente um processo de entendimento bilateral. Trump também elogiou a trajetória política do presidente Lula e manifestou o desejo de visitar o Brasil, convite que Lula retribuiu, afirmando que também pretende ir aos Estados Unidos. E após o encontro, o presidente Lula disse que entregou um documento com os temas que pretende abordar nas negociações com os Estados Unidos. O diálogo deve prosseguir nas próximas semanas. Eu entreguei por escrito aquilo que eu queria falar para ele, fiz questão de dar uma cópia para ele daquilo que a gente estava reivindicando. Dentro para ele que era inadmissível a punição de ministro da Suprema Corte por causa da votação que houve no processo do 8 de janeiro, do golpe. Fiz questão de dizer para ele que eram infundadas as informações de que os Estados Unidos tinham déficit comercial com o Brasil. Nós provamos que teve um superávit de 410 bilhões em 15 anos. Só o ano passado foram quase 22 bilhões de superávit para os Estados Unidos. E que nós não estamos reclamando. Ao invés da gente reclamar o déficit, a gente precisa aumentar a nossa capacidade produtiva, a nossa qualidade dos produtos e vender mais. É assim que a gente faz negócio. E confesso a vocês que foi surpreendentemente boa a reunião que eu tive com o presidente Trump. Vocês sabem que se depender do Trump e de mim vai ter acordo. Agora não tem mais intermediário. Agora é o presidente Lula com o presidente Trump. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fez um resumão da reunião de Lula com Trump à imprensa. Vamos ver. A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções à sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral que deve se iniciar hoje ainda, porque é para ser tudo resolvido em pouco tempo. Os dois presidentes tiveram uma conversa muito descontraída, muito alegre até. O presidente Trump declarou admirar o perfil da carreira política e do presidente Lula e estabeleceram, inclusive, que haverá visitas recíprocas. O presidente Trump quer ir ao Brasil e o presidente Lula aceitou também, disse que irá com prazer aos Estados Unidos no futuro. O presidente Trump disse que admira o Brasil, que gosta imensamente do Brasil, do povo brasileiro e, portanto, a conclusão final é de que a reunião foi muito positiva e nós esperamos, em pouco tempo agora, em algumas semanas, concluir uma negociação bilateral que trate de cada um dos setores da atual tributação americana ao Brasil. É isso, agora a gente fala especificamente da visita do presidente Lula à Malásia. Lula defendeu neste sábado em Kuala Lumpur uma nova era nas relações entre os dois países, fundada no humanismo, na justiça social e na preservação do planeta. Ao lado do primeiro-ministro Anwar Ibrahim, Lula afirmou que Brasil e Malásia compartilham desafios e valores semelhantes
e podem caminhar juntos por um mundo mais justo. O presidente criticou a omissão das potências diante das guerras e da crise climática, condenou o genocídio na faixa de Gaza e disse que o Conselho de Segurança da ONU não funciona mais. Lula destacou que a COP30 em Belém será a COP da verdade, um momento para o mundo decidir se realmente acredita na ciência e na necessidade de agir pelo clima. Ao final, reafirmou que governar é cuidar que o humanismo precisa prevalecer sobre a barbárie. A visita, a primeira de um presidente brasileiro à Malásia em 3 décadas, reforça o papel do Brasil como líder do Sul global e fortalece uma agenda de cooperação tecnológica, cultural e comercial. Após o encontro, Lula e o primeiro-ministro da Malásia falaram com a imprensa. Vamos ver. Eu digo, sem nenhuma vergonha, que eu nasci numa cidade em que as pessoas morriam de fome antes de completar 5 anos de vida. Eu sobrevivi. Eu fui comer um pedaço de pão na minha vida pela primeira vez aos 7 anos de idade. E isso me fez colocar a questão dos deserdados do mundo, dos pobres que muitas vezes são chamados e cuidados como se fossem invisíveis. Mas eles são milhões que muitas vezes estão à espera que uma pequena parcela do orçamento de cada país seja dedicada a eles, para resolver problemas elementares da comida, da educação, da moradia. Quando eu tomei posse em 2003, nós tínhamos 54 milhões de pessoas passando fome. Em 2014, a ONU reconheceu o Brasil como um país fora do mapa da fome. Eu fiquei fora do governo 15 anos. E quando eu voltei, outra vez tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Em apenas 2 anos e meio, nós acabamos com a fome. É apenas uma definição de prioridade. É apenas uma definição de escolha. Porque governar é fazer escolha. E também na Malásia, o presidente Lula recebeu neste sábado o título de doutor honoris causa em Filosofia e Desenvolvimento Internacional e Sul Global, concedido pela Universidade Nacional da Malásia. A homenagem reconhece a liderança de Lula na promoção da inclusão social, da educação e da cooperação entre os países do Sul Global. Ao agradecer, Lula afirmou que o diploma é um reconhecimento aos 215 milhões de brasileiros e reforçou que governar é cuidar especialmente dos mais pobres. Ele lembrou que, mesmo sem ter diploma universitário, foi o presidente que mais criou universidades e institutos federais no país. O vice-reitor da universidade destacou o legado de Lula na educação e o respeito internacional à sua trajetória. Ao final, o presidente defendeu o fortalecimento dos intercâmbios culturais e científicos entre Brasil e Malásia como caminho para uma nova ordem global baseada na cooperação e no diálogo. Vamos ver um trecho do discurso do presidente ao receber o título de doutor honoris causa na Malásia. Somos países do Sul Global, com passados coloniais e sociedades plurais. Partilhamos valores fundamentais, como a defesa do diálogo, da cooperação, do multilateralismo e da justiça social. Desempenhamos papel ativo no cenário internacional e somos fator de estabilidade em nossas regiões. A Laurea em Desenvolvimento Internacional e o Sul Global, que recebo hoje, confirma minha convicção de que o papel da política é enfrentar as desigualdades dentro dos países e entre os países. Somente a ação solidária das pessoas e das nações pode pavimentar um futuro de prosperidade compartilhada. O Brasil
trabalha para fortalecer o diálogo e a cooperação entre os países do Sul Global. Somos a maioria da população mundial e compartilhamos do mesmo desejo de justiça e superação das desigualdades. E o presidente Lula marcou um momento histórico para a diplomacia brasileira ao participar neste domingo da abertura da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Lula é o primeiro chefe de Estado brasileiro a participar de uma reunião do bloco, o que reforça o papel do Brasil como parceiro estratégico do Sul Global. A participação do Brasil na cúpula, a convite da Malásia, simboliza o compromisso com o multilateralismo e a diversificação das parcerias internacionais. É preciso que na elaboração do orçamento de cada país, a gente coloque o povo pobre dentro do orçamento. E não é incompatível com o desejo empresarial, porque o empresário precisa ter consciência de que o trabalhador dele tem que ser o seu consumidor. Portanto, o trabalhador ganha bem, não faz mal ao empresário, faz bem, porque ele vai comprar o produto que ele fabricou na fábrica. E se a gente quiser construir um novo mundo, nós vamos ter que pensar novamente a relação entre os países e a relação entre a humanidade. Nós não podemos aceitar o fim do multilateralismo. Nós não podemos aceitar a ideia do protecionismo. Quanto mais liberdade para fazer negócio e quanto mais multilateralismo, mais a gente vai ter, enquanto países, chance de crescer. É isso que nós defendemos no Sul Global e é isso que eu defendo em todas as reuniões que eu participo. E ainda sobre esse assunto, pelas redes sociais, o presidente Lula destacou a importância do bloco para o comércio brasileiro, que superou 37 bilhões de dólares em 2024, e ressaltou que a ASEAN é hoje o 5º maior parceiro comercial do Brasil, responsável por 20% do superávit do país no ano passado. Também em Kuala Lumpur, o presidente Lula participou neste domingo da reunião empresarial Brasil-Malásia. O encontro teve como foco atrair investimentos para o Brasil em áreas estratégicas como semicondutores, sustentabilidade, biotecnologia e genética. Durante o evento, foi assinado um memorando de entendimento entre os dois países nas áreas de inovação genética, cultivo de algas e desenvolvimento sustentável. O presidente reforçou que o Brasil tem interesse em ampliar parcerias com a Malásia e destacou a importância de uma política comercial de mão dupla que beneficie ambos os lados. Lula afirmou que o país está pronto para receber novos investimentos e reforçou o potencial do Brasil como parceiro confiável na Ásia. Vamos ver. E o Brasil hoje vive um momento auspicioso. O Brasil é um país que está crescendo acima da média do crescimento dos outros países no mundo inteiro. O Brasil é um país hoje que tem uma forte ação na transição energética. Nós somos grandes produtores de etanol, nós somos grandes produtores de biodiesel, nós somos grandes produtores de energia eólica, grande produtor de energia solar. Queremos nos transformar num grande produtor de hidrogênio verde e queremos, sobretudo, nos transformar num grande produtor de energia limpa para a aviação e para os navios do planeta Terra. E aí nós precisamos de construir parceria. Nós, brasileiros, precisamos que os empresários da Malásia compareçam ao Brasil, conheçam o Brasil, construam parcerias com as empresas brasileiras que estão aqui, que as empresas brasileiras que estão aqui conheçam melhor a Malásia, conheçam os empresários da Malásia e que possa aqui também fazer investimento. Porque política comercial é uma via de duas mãos, é um jogo de ganha-ganha. O Brasil tem mercado para os produtos de vocês e nós precisamos inovar nas nossas exportações, porque não podemos ficar exportando apenas commodities. Nós precisamos avançar com o conhecimento que vocês podem nos ensinar.
E ainda na Ásia, o presidente Lula recebeu os parabéns pelo seu aniversário. A homenagem foi do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, de outras autoridades presentes na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático e dos jornalistas que cobriram o evento. Happy birthday, President Lula. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, President Lula. Happy birthday to you. É isso, pelas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também comemorou, né? Mandou aí os parabéns para o presidente Lula em comemoração aos 80 anos do presidente. Bom, e no próximo bloco, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, visita a terra indígena em Roraima e reafirma o compromisso do Partido dos Trabalhadores com os povos originários. O Jornal PT Brasil volta já. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Porque o nosso bate-papo é quente, igual o café que você acabou de passar na sua casa. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do Jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. E já estamos de volta aqui no Jornal PT Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. E a prévia da inflação oficial mostrou novos sinais positivos para a economia e o bolso das famílias brasileiras. Em outubro, os preços de alimentos e bebidas caíram 0,02%, marcando o quinto mês seguido de deflação nesse grupo, segundo dados do IPCA 15, divulgados pelo IBGE. De junho a outubro, os alimentos ficaram quase 1% mais baratos, com destaque para reduções em itens essenciais, como arroz, leite, ovos e cebola. Produtos como pepino, abobrinha e morango também registraram fortes quedas. O movimento reflete o impacto da safra recorde de grãos e ajuda a conter a inflação geral, que desacelerou para 0,18% no mês. Especialistas avaliam que o resultado é animador, sobretudo para as famílias de menor renda, e indicam que o país caminha para o centro da meta de inflação do governo, favorecendo o poder de compra e a estabilidade dos preços nos próximos meses. E a pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta sexta-feira, mostrou que a maioria da população brasileira é a favor da isenção do imposto de renda e das medidas do governo Lula para melhorar a vida da população. A pesquisa ouviu 14 mil pessoas e nós vamos analisar os dados dessa pesquisa aqui na tela. Bom, a pesquisa perguntou sobre a isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5 mil e a maioria, 84%, respondeu que é uma boa medida, enquanto que 10% respondeu que é uma medida ruim, 6% não soube responder. Sobre os descontos na conta de luz de famílias de baixa renda, 69% respondeu que é uma boa medida, 28% respondeu que é uma medida ruim, 3% não soube responder. Também foi perguntado sobre o fim da obrigatoriedade de frequentar autoescola para emitir a CNH, que é a carteira de motorista, 65% respondeu que é uma boa medida, 26% que é uma medida ruim, 10% não soube responder. Também foi perguntado sobre a distribuição de botijões de gás de cozinha, que também é uma medida do governo do presidente Lula para famílias de baixa renda. 62% respondeu ser uma boa medida, 36%
respondeu que é uma medida ruim e 2% não soube responder. A pesquisa da Atlas Intel também perguntou aos entrevistados se acredita que a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 ajudará a reduzir a desigualdade socioeconômica no Brasil. 60,6% respondeu que sim, 36,2% respondeu que não e 3,2% não soube responder. A pesquisa também perguntou se as pessoas são a favor ou contra a taxação de super ricos para financiar programas de combate à pobreza, fome e preservação ambiental. 62,9% respondeu que sim e inacreditáveis 32,8% respondeu que não é a favor da taxação dos super ricos para financiar programas de combate à pobreza, fome e preservação. 4,3% não soube responder. Está aí a pesquisa, o resultado da pesquisa da Atlas Intel. E as revendas de botijão de gás em todo o país já podem aderir ao Gás do Povo. O programa vai garantir a gratuidade na recarga do botijão de gás para as famílias cadastradas no CadÚnico. Vamos ver na reportagem. A Caixa Econômica Federal iniciou na última semana os cadastros das revendas varejistas de gás de cozinha para a modalidade de gratuidade do programa Gás do Povo. A iniciativa vai garantir a gratuidade na recarga do botijão de gás de 13 quilos para mais de 15 milhões de famílias inscritas no CadÚnico, beneficiando cerca de 50 milhões de brasileiros. Para participar do programa, as revendas devem acessar o portal da Caixa por meio do site www.caixa.gov.br/empresa/programa-gás-do-povo e seguir o passo a passo disponível. Para participar, as revendas devem estar cadastradas na Agência Nacional do Petróleo com autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de gás liquefeito de petróleo, o chamado GLP. Estar regular perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e realizar a adesão voluntária no sistema da Caixa. O passo a passo para a adesão e os benefícios desta participação também estão detalhados no site. O pagamento das recargas será feito diretamente na conta da revenda junto à Caixa, em até 2 dias úteis após a entrega da recarga de gás. O embolso acontece pela maquininha azulzinha, que também pertence ao banco. Os interessados em participar já podem abrir a conta corrente na Caixa e fazer a retirada da maquininha para recebimentos sem nenhum custo. O programa Gás do Povo foi criado para ampliar o acesso ao gás de cozinha e reduzir a dependência da lenha, que impacta a saúde e a qualidade de vida de milhões de famílias brasileiras. A iniciativa reforça o compromisso do governo Lula com o desenvolvimento social e a segurança energética, garantindo dignidade e bem-estar ao povo brasileiro. É isso, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, esteve na terra indígena Raposa Terra do Sol, em Roraima, no final de semana e reafirmou o compromisso do Partido dos Trabalhadores com os povos originários. Edinho relembrou que foi no governo do presidente Lula que foi criado o Ministério dos Povos Indígenas e as ações a favor do povo Yanomami, combatendo a desnutrição e os crimes promovidos durante o governo Bolsonaro nas terras indígenas. O governo Lula instalou também um centro de saúde indígena do Brasil no território Yanomami. E o PT realiza nesta terça e quarta-feira o Encontro Nacional de Secretários e Secretárias Estaduais de Formação aqui na sede nacional do partido em Brasília. O evento reúne dirigentes, representantes das secretarias estaduais de formação e lideranças da Fundação Perseu Abramo e da Escola Nacional de Formação do PT, com o objetivo de fortalecer o Sistema Nacional de Formação Política e consolidar diretrizes para o Plano Nacional de Formação 2026. Durante os 2 dias de programação, o encontro promove debates, plenárias e grupos de trabalho sobre o papel estratégico da formação política para o PT e para a democracia brasileira, reforçando o compromisso coletivo com a educação política,
como base da organização partidária. E um novo levantamento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em parceria com o SEBRAE, revela uma realidade que desmonta preconceitos e fake news sobre os programas sociais do governo federal. O estudo mostra que milhões de brasileiros beneficiários do programa Bolsa Família estão usando o apoio do governo como ponto de partida para conquistar autonomia e abrir o próprio negócio. O resultado reforça o papel do novo Bolsa Família do governo Lula como um trampolim para a independência financeira e o empreendedorismo popular. Você vai conhecer agora uma história inspiradora contada pela nossa repórter Jéssica Nascimento. Foi com esforço, criatividade e o empurrão do Bolsa Família que Cleide, de 36 anos e mãe de 5 filhos, virou empreendedora. Moradora da Estrutural, ela começou a guardar parte do benefício e investir na produção de sabonetes e produtos de limpeza. O que começou pequeno dentro de casa, hoje virou um negócio formalizado. Cleide agora é microempreendedora individual e se orgulha de gerar renda e ensinar os filhos o valor do trabalho. Oi, boa tarde, me chamo Cleide, tenho 36 anos, tenho 5 filhos, que é a Josélia de 14, o Caio de 10, a Miriam de 6 anos, a Esté de 6, que são gêmeas, e tem uma menina de 3 anos, que é a Heloísa. Eu vivo do Bolsa Família tem 6 anos, né? Eu só vivo do Bolsa Família, graças a Deus. Aí o que sobra, eu compro as coisas para fazer sabão. Eu vendo sabão líquido e sabão em barra. E para complementar mais as coisas de casa, que os meninos precisam de sandália, de perfume. A história de Cleide reflete uma realidade que o novo levantamento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em parceria com o SEBRAE, revela em números. De acordo com o estudo, 4,6 milhões de pessoas inscritas no Cadastro Único já se formalizaram como MEIs, e mais da metade, cerca de 2,5 milhões de pessoas, começaram a empreender depois de entrar no CadÚnico. Essa transição é garantida pela regra de proteção do Bolsa Família, que permite que lares que aumentam a renda continuem recebendo o benefício por um período. Graças a essa política, 41,7% dos MEIs no CadÚnico ainda recebem um Bolsa Família, o que mostra que formalizar o negócio não significa perder o apoio, é um passo seguro rumo à independência financeira. A parceria entre o governo Lula e o SEBRAE, que foi firmada em 2023, tem fortalecido ainda mais esse caminho. Os dados mostram que quase 79% dos negócios apoiados pelo SEBRAE continuam ativos, um índice bem acima da média nacional. A maior parte dos MEIs inscritos no CadÚnico está no setor de serviços. O comércio, a indústria, a construção e a agropecuária completam a lista. Amazonas, Acre e Piauí são os estados que possuem maior percentual de MEI com famílias inscritas no Cadastro Único. Isso significa que o argumento de que quem recebe o Bolsa Família não trabalha, não empreende e não melhora a renda não se sustenta frente aos fatos. Pelo contrário, há evidências de que o programa convive com o estímulo à iniciativa, ao empreendedorismo e à melhoria de renda. Tá aí um belíssimo exemplo da Cleide, né, que consegue empreender aí também utilizando um pouco aí do que sobra, né, do recurso do Bolsa Família. Bom, e a seguir, o governo federal reforça o cuidado com a saúde da mulher neste Outubro Rosa. O Jornal PT Brasil volta já. O que eu senti é que tiraram a minha infância. Eu fiquei agressivo, não parecia a mesma pessoa. Minha infância deixou de existir. Nossa, foram anos de abuso. Anos de abuso. Anos que ninguém vai me devolver. A violência sexual tirou a infância e a adolescência de muitas pessoas. Não espere acontecer para proteger. Disque 100 e denuncie e ajude a construir um lar seguro. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo Federal.
Foi rapidinho, já estamos de volta aqui no Jornal PT Brasil. O governo federal segue reforçando o cuidado com a saúde da mulher neste Outubro Rosa. Mais 5 carretas da mulher chegaram a municípios de Alagoas, Rio Grande do Sul, Pará, Piauí e também aqui no Distrito Federal, ampliando a oferta de consultas e exames voltados à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Vamos ver. Com o apoio do Instituto Nacional de Câncer, estima-se que mais de 42 mil mulheres da rede pública serão atendidas e cerca de 130 mil procedimentos realizados nessas unidades móveis, que operam em 22 estados e têm previsão de permanecer pelo menos 30 dias em cada local. O investimento do governo federal para esta etapa da campanha é de quase 19 milhões de reais. A meta do programa é chegar a 150 unidades móveis até 2026. No Distrito Federal, a unidade móvel iniciou os atendimentos em Ceilândia, no estacionamento do Hospital Regional, com expectativa de atender 1.500 mulheres nos próximos 30 dias. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que acompanhou o início das operações, destacou em suas redes sociais que o objetivo é reduzir o tempo de espera por exames e procedimentos. Carreta. As carretas do Agora Tem Especialistas chegaram em todo o país, gente, de norte a sul e aqui na capital. Estamos na Ceilândia, que é a região mais populosa. Aqui tem mamografia, tem ultrassom, tem exame de colposcopia, consulta com ginecologista. Aquilo que as mulheres estão esperando há muito tempo na fila do SUS. O Ministério da Saúde manda a carreta, os municípios e estados chamam as mulheres que estão esperando. O atendimento acontece mais perto da sua casa. Então agora tem especialistas reduzindo o tempo de espera. As carretas oferecem mamografias, ultrassonografia mamária bilateral, biópsias e punções de mama, além de exames em tecidos. Também são realizados exames de rastreamento de câncer de colo de útero e procedimentos de saúde ginecológica em geral, incluindo ultrassonografia transvaginal e pélvica. O programa integra outras iniciativas do governo Lula voltadas à saúde da mulher, como a ampliação da cirurgia reparadora de mama pelo SUS e o investimento em medicamentos modernos para tratamento do câncer de mama, reforçando o compromisso do governo federal com o diagnóstico precoce e a atenção integral às pacientes. É isso aí, iniciativa importantíssima do Ministério da Saúde que vai ajudar milhares de mulheres em todo o Brasil aí no diagnóstico, também na prevenção do câncer de mama. E o Ministério da Educação começa hoje o pagamento da 8ª parcela aos participantes do programa PED Meia de 2025. Os beneficiados pelo programa federal são os estudantes do ensino médio matriculados na rede pública regular e também na modalidade Educação de Jovens e Adultos inscritos no CadÚnico. Para ter direito ao benefício, os estudantes devem ter presença mínima de 80% nas aulas. São cerca de 3.200.000 alunos de escolas públicas que vão receber o benefício até a próxima segunda, dia 3 de novembro. Os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro são os primeiros a receber os R$ 200 correspondentes ao incentivo frequência às aulas. E o Café PT de hoje apresentou uma entrevista com a deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará, que participou da missão humanitária para levar mantimentos para a população palestina na faixa de Gaza. Várias e várias vezes aconteceram cerca de 30 tentativas de chegada de embarcações levando ajuda humanitária e tentando romper esse cerco. Qual foi a diferença dessa, particularmente dessa, que nós participamos? Em primeiro lugar, foi a maior tentativa com a maior quantidade de embarcações e de ativistas que tenta chegar a Gaza. Nós estamos falando aí de 41 embarcações que chegaram, que estavam naquele momento onde fomos interceptados pelo exército israelense. É importante, Anderson, dizer, como eu dizia, que como teve várias tentativas desde 2008 de chegada e de rompimento desse cerco, é importante dizer
que eu digo muito que esse movimento global que aconteceu agora, que foi inédito, ele é um movimento herdeiro de toda essa tradição de resistência pelo mar. Ou seja, que ainda leva esperança, que leva algum grau, né, de solidariedade, né, de compaixão, de preocupação com o outro, todas as vezes que os palestinos sabem que alguém está tentando chegar e romper esse bloqueio e levar ajuda humanitária. Eu penso que isso é um marco desse século XXI, assim, fundamental, uma questão moral que nos chama, que nos convida todo dia a fazer alguma coisa e não a gente ver criança assassinada diariamente, se não for de bomba, de água, de falta de água e de falta de comida. Então a gente conclama todos e todas a seguir em frente, né, nessa luta que não é só dos palestinos. Como dizia o Che Guevara, se a injustiça cometida contra qualquer pessoa no mundo e você se preocupa com isso, então somos companheiros. Então eu acho que isso para nós é que tem que ser o que nos move, o que nos guia nesse momento tão difícil para a população palestina. Você pode assistir essa entrevista completa com a deputada Luiziane Lins no canal oficial do PT no YouTube. Lembrando que o Café PT tem edições inéditas toda segunda, quarta e sexta-feira, às 9 horas da manhã, com reapresentações às terças e quintas, no mesmo horário, aqui na TV PT. E olha só, antes da gente encerrar o Jornal PT Brasil de hoje, temos um registro muito especial. Hoje, dia 27 de outubro, como já falamos, a gente celebra o aniversário do nosso presidente Lula. E em nome da TV PT, de toda a comunicação do Partido dos Trabalhadores e de milhões de brasileiros, desejamos ao presidente muitos anos de vida, muita saúde e, claro, muito vigor e energia para disputar e vencer mais uma eleição em 2026. E vamos encerrar o Jornal PT Brasil de hoje com um vídeo especial em celebração à vida do presidente Lula. Eu me despeço de você agora e volto amanhã, pontualmente, à 1 da tarde, aqui na TV PT. Uma ótima tarde para você. Neste 27 de outubro, o homem que mais promoveu transformações sociais no Brasil está de aniversário. E quem ganha com essa celebração é o povo brasileiro. Lula é o maior presidente que o Brasil já teve. Passou fome, sede, andou descalço até a adolescência. Nunca frequentou uma universidade. Formou sua personalidade, caráter e trabalho da mesma forma que milhões de brasileiros, trabalhando, cuidando da família e lutando por quem mais precisava sempre. Desde a posse como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, Lula fala com propriedade sobre o que acredita. A luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, a luta contra a fome, a luta pela melhoria na vida dos brasileiros. Quando fundou o PT, em 1980, Lula garantiu que o povo e a classe trabalhadora participasse da política, criando o hoje maior partido de esquerda da América Latina. Como deputado constituinte, Lula participou da elaboração da Constituição Federal de 1988 e ajudou a garantir a inclusão de emendas como o direito à greve, a licença maternidade de 120 dias, sua luta incessante para tirar milhões de brasileiros da fome e da pobreza começou a tomar forma no final dos anos de 1980, virando realidade em seu primeiro mandato como presidente da República com o programa Fome Zero e fazendo o Brasil comemorar, em 2025, a saída pela segunda vez do mapa da fome. Lula está de parabéns e o Brasil também. Há recorde na queda de desemprego, aumento do salário mínimo, milhões de brasileiros migrando do Bolsa Família e do CadÚnico para o mercado de trabalho, com casa para morar, auxílio para não abandonar a escola com o pé de meia e um acesso mais democrático ao ensino superior com o Enem e o ProUni. Obrigada, presidente Lula, por nunca esquecer de onde veio e por levar o Brasil para onde ele sempre mereceu chegar.
Olá, neste programa você verá a segunda parte da Frente Parlamentar dos Planos de Educação. Vai saber o que rolou nas oficinas da Alesp. Vai vibrar com a sessão solene do Dia dos Professores. Confira. A Assembleia Legislativa viveu uma semana intensa de debates sobre educação, em comemoração ao Dia do Professor, 15 de outubro. Entre os dias 14 e 17 foram realizadas várias atividades envolvendo estudantes, professores, pais, pesquisadores e representantes dos governos estadual e federal. Estar neste debate, indubitavelmente, é muito importante. É a vida de cada um e cada uma. E o interessante é que é um plano que, primeiro, eu considero dois importantes instrumentos que vai ajudar a compor ou colocar em prática este plano estadual de educação. Do ponto de vista do compromisso, é se não ter considerar o marco referencial, da equidade na educação, e está aqui a secretária Zara. Esse é um ponto que no conteúdo, nós temos que ficar atentos. E o outro ponto é aquilo, César, que eu, você, a Zara e o mundo debateu, que foi nós termos o Sistema Nacional de Educação. O atual Plano Nacional de Educação, que está se findando agora, é um plano que, do ponto de vista dos objetivos e metas que ali foram estabelecidas, poucas delas foram de fato realizadas nesse período. E por vários motivos. Um dos motivos é que nós tivemos uma pandemia. Outro motivo é o fato de que nós tivemos um governo federal que desarticulou, desmontou, desmanchou, atacou a educação, a ciência, a cultura de uma maneira proposital, que foi o governo Bolsonaro. E tivemos outros fatores também. Na verdade, nós precisamos, todas as políticas públicas sendo políticas do Estado. Onde nós conseguimos isso, e da melhor forma, foi no SUS. O SUS consegue isso por quê? Porque as pessoas são muito preocupadas com a saúde. Você vê o número de farmácias que a gente tem, a gente em farmácia. Então as pessoas sentem dores ou até imaginam que tem doença às vezes e correm para a saúde, que é muito bom. É melhor você ir pedir socorro a um médico não tendo nada do que não pedir tendo alguma coisa. Então é bom ter essa preocupação com a saúde. Agora, educação, como eu sempre digo, não tem sintomas da ignorância. Não existe um momento que a pessoa, sei lá, tem dor de dente porque não sabe ler ou escrever, ou enfim, dói a barriga porque ela não entende o papel das vacinas. Não tem. Então o resultado é que a educação não é uma pauta tão óbvia quanto a saúde. Mas ao mesmo tempo a educação produz um futuro gigantesco. A saúde salva vidas. A educação pode salvar o futuro das pessoas. Na Semana da Educação na Alesp, a deputada professora Bebel promoveu 2 oficinas que colocaram em pauta temas essenciais para o presente e o futuro da escola pública. Na quarta-feira, dia 15, a oficina marcou o Dia do Professor, com reflexões sobre as condições de trabalho e o impacto na saúde mental na qualidade da educação. A cada aula que você dá, a cada providência que você toma dentro da sala de aula, você está mudando o planeta. E você sabe disso. E você tem consciência da importância do que você está fazendo. Esse é o trabalho perfeito. Ora, por que então o professor sofre quando trabalha? Porque ele não consegue trabalhar, porque ele não consegue educar. A incapacidade de educação transforma um trabalho perfeito numa tortura cotidiana. O que acontece quando você tem essa relação? Você tem o burnout. Refletir sobre a saúde de vocês é permitir que vocês sejam seres humanos, que é o que o governo do estado de São Paulo não faz. Nos tratam como coisa.
E nós vamos mostrar que nós não somos coisa. Nós somos pessoas de cabeça erguida, tá certo? E que nós sim é que mantemos a educação pública no estado de São Paulo. Na quinta-feira, dia 16, a oficina reuniu entidades do movimento estudantil, como a União Nacional dos Estudantes e a União Paulista dos Estudantes Secundaristas, além de professores e gestores que discutiram os rumos da educação paulista. Está acompanhando muito de perto a discussão do PNE com pautas históricas e, por mais que elas não tenham sido cumpridas no último ciclo do PNE, do Plano Nacional de Educação, mas a gente continua reivindicando os 10% do PIB para a educação, 75% dos royalties de petróleo e 50% do fundo social destinado para a educação. Encerrando o encontro, o grupo Batuquedum realizou uma vibrante apresentação de samba reggae. O projeto sociocultural oferece oficinas de percussão a crianças da Zona Sul de São Paulo. Essa semana da educação, eu não deveria estar fazendo. Quem tinha que estar fazendo já tinha que ter uma lei para criar, eu vou fazer isso. A Semana da Educação na Assembleia Legislativa, com a apresentação artística, com um balanço, na verdade, de tudo que os estudantes fizeram nas escolas públicas, para além deles virem, para além dos professores virem. O poder não emana do povo. Uma forma de emanar do povo é oferecer os espaços exatamente para que eles possam se apresentar. Porque a hora que a gente propuser um projeto, eles não ficarem dizendo, mas não ouviu o pai, não ouviu o aluno, não, a gente ouviu, né? Vocês aqui acho que não têm a prática. Após uma semana de intensa atividade, a categoria recebeu uma homenagem em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 17. A sessão não se limitou a comemorar a data. Ela também reuniu profissionais da área para debater as adversidades que professoras e professores enfrentam, como a defasagem salarial e a precarização das condições de trabalho. Quando nós discutimos os planos decenais de educação, nós não vamos conseguir colocar a cabo esses planos sem os profissionais sendo valorizados, bem remunerados, podendo ter formação continuada, enfim, sendo respeitados pelo poder público. O evento também abordou iniciativas do governo federal para garantir melhores condições de trabalho para a categoria, além de ressaltar a importância da aprovação do Plano Nacional de Educação, que está sendo debatido em Brasília. A gente convida o ecossistema educacional, professores, estudantes, a se mobilizar para aprovar um plano nacional que traga mais dinheiro para a educação, portanto valorizando também os professores. Para a gente assinalar para os jovens, para todo mundo que está no ensino médio, que pode ser professor nos próximos anos, porque vai ter a garantia de uma carreira valorizada. Não tem fórmula mágica para um Brasil, um país se desenvolver, se não for investir pesadamente na educação, na cultura, enfim, todas as políticas públicas, mas sobretudo a educação e a cultura. Apesar de todas as dificuldades, quem decidiu seguir carreira de professor sabe o papel transformador que essa profissão tem na sala de aula e tem consciência do impacto positivo que seu trabalho pode trazer para o futuro do país. Educar é tocar na alma, educar é ajudar a pessoa a colocar para fora o que ela tem de melhor, educar é estabelecer vínculos, educar é ensinar as convivências, a percepção dessas diferenças que há no mundo. Então nenhum projeto educacional no mundo deu certo, a não ser pela valorização dos educadores. Então eu tenho muito orgulho de ser professora. Se você me perguntar, com todos os sofrimentos que você vê passar, fala assim, o que seria hoje? Se você nascesse, né? E qual seria a sua profissão? Eu, sem dúvida nenhuma, ia dizer professora. O programa de hoje fica por aqui. Outras notícias sobre educação você encontra no portal e nas redes sociais da APEUESP. Fique ligado e até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.